Tirania de Aço capítulo 134 Vitória em Meran. Eckard estava no meio do acampamento de cerco em que havia se preparado fora da cidade de Meran. Ele estava usando a armadura de meia placa de sua munição enegrecida com acabamento de latão, sobre suas roupas de inverno. Um burgunete de estilo alemão foi adornado em cima de sua cabeça, protegendo seu crânio de possíveis danos. As 3 saliências que se formavam no topo do capacete eram enfeitadas com latão, assim como as bordas do capacete. O cavaleiro veterano, que agora atuava como marechal de campo de Berengário, franziu o senho enquanto observava o cerco contínuo de Meran. Devido a um aumento na distância quando comparado a Sterzing, ele levou um dia a mais para chegar ao alvo com seu exército. Ao contrário de Berengário, ele não se envolveu em uma batalha de campo antes de estabelecer o cerco, pois seu exército estava bem descansado para a campanha para tomar o sul. Enquanto Berengário tinha desenvolvido um gosto pela natureza horrível da guerra, Eckard estava honestamente cansado disso. Ele tinha visto muita morte em sua vida, e os campos férteis de uma centena de campos de batalha sendo transformados em um deserto estéril queimado pelos fogos da guerra, e o sangue da batalha estava gravado em sua memória permanente. No entanto, como um cavaleiro cujas únicas habilidades eram na arte da guerra, ele não tinha outra opção na vida a não ser lutar até o dia de sua morte. Ouvindo os gritos de gelar o sangue dos defensores inimigos que foram mortos a tiros pelos mosqueteiros fuzilados em seu exército, muitos dos quais se tornaram atiradores talentosos a essa altura da campanha, ele não pôde deixar de suspirar e balançar a cabeça enquanto murmurava suas palavras. Pensamentos internos sob sua respiração. Tanta morte desnecessária. Eles deveriam apenas se render, sua derrota é inevitável. Apesar das opiniões do veterano grisalho sobre o conflito, o inimigo persistiu com todo o seu ser na defesa contra as forças tecnologicamente avançadas do exército de Eckard. Assim como Berengário, o exército no qual ele havia sido encarregado de comandar estava cheio de uma mistura de veteranos, recrutas e recrutas. Muitos dos veteranos sobreviventes neste conflito se tornariam suboficiais e até oficiais dentro do futuro exército imperial de Berengário. Mas por enquanto eles apenas se agachavam nas trincheiras e disparavam contra o inimigo a uma distância que estava fora do alcance dos arcos longos e bestas da guarnição feudal em que eles estavam enfrentando. Foi depois de fazer esta observação que o muro finalmente desmoronou. Depois de alguns dias de cerco a Meran, a vitória estava ao seu alcance. Eckard começou a se perguntar se Berengário e Arnulf já haviam conquistado suas cidades. No entanto, agora não era o momento para isso, pois Eckard agarrou seu mosquete carregado e ordenou que suas tropas se preparassem para atacar a brecha. Eckard teve uma abordagem diferente para a batalha do que Berengar fez. Ele bombardeou as lacunas dentro da parede com projéteis explosivos, certificando-se de causar danos maciços a qualquer homem que fosse tolo o suficiente para ficar perto da lacuna. Depois de bombardear o local por algum tempo, o inimigo estava com medo de protegê-lo. Como tal, eles conseguiram ficar a uma boa distância da área. Quando Eckard finalmente pediu que o bombardeio parasse, a brecha foi apressada pelos mosqueteiros próximos. E levies que correram para a cidade e começaram sua matança. Por mais poderosa que fosse a defesa inicialmente planejada, sob o fogo de mosquetes, cujos flancos estavam cobertos pelas tropas, a cidade rapidamente caiu nas mãos de Eckard. Como um dos generais de Berengário, Eckard fez questão de fazer cumprir as regras de Berengário sobre o tratamento de civis e prisioneiros de guerra. Qualquer homem que voluntariamente se rendesse a Eckard e seu exército era tratado com um grau de dignidade sob o olhar atento das forças de Eckard que haviam as regras de guerra de Berengário foram perfuradas em suas cabeças. Os impostos foram impedidos de agir e causar uma cena. Depois que todos os inimigos foram reunidos como prisioneiros de guerra, e os civis foram contabilizados, Eckard deu a ordem para começar o bombardeio do castelo. Infelizmente para Eckard, o regente inimigo era teimoso e se recusou a se render. Como tal, o bombardeio continuou por vários dias antes que as paredes desmoronassem. Querendo terminar a batalha o mais rápido possível, Eckard ordenou que os seus granadeiros se posicionassem para abrir fogo contra as forças inimigas antes de lançar suas granadas na brecha. Uma tática comum utilizada pelos granadeiros, depois de causar morte e destruição significativas à defesa inimiga. Uma grande confusão eclodiu quando tropas, recrutas e veteranos entraram em confronto com a guarnição inimiga. O castelo foi protegido pelas elites deixadas para trás em Meran e composto por tropas fortemente blindadas semelhantes a homens de armas.
Eckhart ficou na retaguarda do exército e viu suas forças capturarem lentamente o pátio antes de derrubar as portas do castelo com um ariete, onde marcharam para dentro, com seus mosquetes carregados, baionetas afixadas e lanças na mão. O que se seguiu foi um massacre de todos os homens que resistiram até que finalmente eles entraram no grande salão onde o regente estava firmemente desafiando o exército de Eckhart. Quando Eckhart abriu o caminho para a frente e viu o orgulhoso regente, não pôde deixar de suspirar em seu coração. Este homem estava claramente disposto a morrer em vez de admitir a derrota. O regente, percebendo o respeito dado a Eckhart, percebeu a possibilidade de ele ser o comandante deste exército. Como tal, perguntou confuso quanto à localização de Berengário. Você é muito velho para ser Berengário, o maldito. Quem é você? E onde está o herejo que sitia minhas terras? Eckhart notou o uso da frase minhas terras, apesar de ser um mero regente, o que sugeria que o homem, sem dúvida, tinha um senso de orgulho exagerado. Como tal, ele suspirou e apresentou seu posto e nome ao regente que agia no poder enquanto o senhor desta região estava em Viena lutando na guerra de Lothar. Eu sou o marechal de campo Eckhart von Hallstatt, o principal general de Berengário. Ele me encarregou de sitiar esta cidade e, como tal, tenho plena autoridade para aceitar sua rendição. Com o crescimento maciço dos exércitos de Berengário, ele começou a implementar um sistema de classificação adequado em seu exército, que era equivalente a um militar moderno. Ao contrário da América na vida passada de Berengário, ele usou o posto de marechal de campo para dar a Eckhart como o mais alto ranking geral de todos os seus exércitos. O obstinado senhor olhou para Eckhart como se estivesse brincando, e mais uma vez perguntou sobre o paradeiro de Berengário. Onde exatamente está Berengário se ele não está sitiando minha grande cidade? Eckhart mais uma vez notou o uso do termo meu quando se referia à cidade, e se não era óbvio antes, tornou-se evidente para todos na sala que esse regente não era apenas teimoso, mas incrivelmente arrogante, pensando que o líder das forças legalistas no Tiro iriam ao próprio Meran. Como tal, Eckhart sorriu e informou um homem da seu verdadeiro valor. Berengar está atualmente sitiando Sterzing e me pediu para levar Meran em sua ausência. Agora que a cidade nos pertence e o castelo está garantido, sugiro que você se renda, senão, vou prendê-lo à força. A essa altura não importava se o regente se rendeu ou não, a cidade era de Eckhart e por extensão de Berengário, a disposição do regente em aceitar a derrota era irrelevante. No entanto, surpreendentemente sem um exército para protegê-lo, ou a vontade do povo de defendê-lo, o regente ainda se recusou a admitir que havia perdido e, em vez disso, castigou Eckhart. Eu nunca entregarei esta cidade enquanto eu respirar. Quando Lothar e meu suzerano retornarem, eles o conduzirão às profundezas do inferno, e eu serei muito recompensado por minha lealdade. Vendo que a teimosia deste regente se transformou em estupidez neste momento, Eckhart apenas suspirou e deu uma ordem às suas tropas. Prendam este homem e coloquem-no na solitária. Não quero que ele influencie os prisioneiros a se rebelarem contra nosso governo aqui. Com isso dito, os soldados bateram no peito em uma saudação e obedeceram aos seus comandos. Sim, senhor. Depois de dizer isso, eles rapidamente prenderam o homem acorrentado, apesar de suas melhores tentativas de lutar, e o arrastaram para a masmorra chutando e gritando. Eu não posso esperar para ver como o Duque Lothar massacra vocês traidores como porcos. Vocês todos serão condenados à vida após a morte por seguir aquele herege no inferno. Com essas palavras ditas, as tropas não reagiram minimamente. Para eles, Berengar era um homem que tinha provado repetidas vezes valer a pena seguir. Não importa o que a igreja pudesse dizer, ele era um homem justo, que praticamente tornasse um guerreiro santo em seus olhos. Claro, eles não tinham como saber que em um futuro distante após o falecimento de Berengário haveria um enorme debate entre os líderes da igreja da Alemanha sobre se Berengário deveria ou não ser canonizado como um guerreiro santo. Com o regente trancado e os defensores da cidade derrotados, a batalha por Meran resultou em uma vitória para Eckhart, a primeira de muitas que viriam do primeiro marechal de campo dos exércitos de Berengário. Tirania de Aço capítulo 135 Operação bem-sucedida e uma nova invasão. No momento, Berengário estava de pé no meio do grande salão de Sterzing. Depois de um cerco bem combatido, o inimigo havia cedido e estava ajoelhado diante dele. Com o colapso das defesas da cidade na noite anterior, não demorou muito para que o covarde regente de dentro entregasse o castelo e a cidade a Berengário. Alguns bombardeios nas muralhas do castelo,
E ele rapidamente hasteou a bandeira branca, correndo a favor de Berengário. Com Sterzing e Meran vencidos, tudo o que restava em Operação Tridente era a queda de Flanders, e as notícias de vitória naquela área logo se seguiriam. Como tal, Berengário sorria para o regente derrotado, que por acaso era um dos irmãos do barão que governava esta área. Embora o homem tenha confiado a defesa da região por seu irmão mais velho, ele falhou totalmente a esse respeito. A resistência no sul desmoronou-se em torno do poderio do exército de Berengário, e poucos lugares ainda guardavam maus sentimentos em relação à campanha de Berengário, pelo menos abertamente. Naquele momento, Berengário falava com o regente, que se ajoelhava diante dele como um súdito leal. Eu não vou puni-lo pelo desafio de seu irmão. Já que você se rendeu voluntariamente, você terá o mesmo respeito que eu trato todos os meus prisioneiros de guerra. No entanto, Sterzing está sob minha autoridade até que o Estado de Direito seja restaurado no Tirol. O regente estava suando muito enquanto se ajoelhava diante de Berengário, não querendo olhar no olhar feroz do jovem. Ele nunca tinha visto um cerco terminar tão rapidamente antes, nem tinha testemunhado tal destruição. A velocidade rápida com que Berengário assumiu o controle de Sterzing foi sem precedentes, bem, a menos que você conte suas outras conquistas. Na verdade, as táticas da guerra europeia mudariam quando os senhores feudais do continente finalmente conhecessem a eficácia de suas armas. Como tal, o homem manteve a cabeça baixa enquanto agradecia a Berengário por sua misericórdia. Meu senhor, eu te agradeço em meu nome e de minha família por poupar minha vida. A igreja aproveitou a conquista de Berengário para espalhar rumores sobre supostos atos perversos de seu exército e dele próprio. Apesar de se conduzir com um grau de civilidade não comumente encontrado nesta era medieval, seu exército foi marcado como assassinos adoradores de demônios, estupradores e canibais pela igreja. Como tal, o medo nos olhos do regente era compreensível. Ele era claramente um tolo que acreditava em tudo que a igreja lhe dizia, e Berengário não tinha utilidade para esses tolos em seu condado. Isso mesmo, seu condado. No que dizia respeito a Berengário, só havia uma maneira de terminar essa guerra, sendo ele recompensado com o título de Condado do Tirol. Embora no momento não soubesse da decisão de Leutbert de ajudá-lo nesse sentido, Berengário ainda estava confiante de que conseguiria o que queria. Assim, ele olhou para o regente à sua frente com desgosto enquanto o homem era levado para sua prisão. Depois, Berengário sentou-se na sede do poder em Sterzing e deu suas ordens. Prepare-se para descansar aqui e deixe uma guarnição de 500 homens. Prepararemos nossas forças para um ataque ao príncipe bispado de Trento quando tivermos reunido nossas forças. Por enquanto, divirta-se, mas certifique-se de seguir as regras que eu estabeleceram. Se eu encontrar alguém que se atreva a foder, invadir, assassinar, causar danos desnecessários aos civis e aos prisioneiros, vou colocá-los diante de um pelotão de fuzilamento. Sou claro? Com isso dito, as vozes dos soldados sob o comando de Berengário que se reuniram no grande salão de Sterzing expressaram seu apoio em uníssono. Sim, meu senhor. Depois, suas forças partiram, e Berengário foi aliviado da violência sem fim e do derramamento de sangue que vinha acontecendo desde o início de sua guerra. Ele inicialmente planejava marchar sobre o príncipe bispado de Trento em outro mês. Isso lhe daria tempo para reunir tropas e solidificar sua posição. Com muitas guarnições armadas estacionadas em todo o Tirol impondo sua vontade aos lordes locais. Afinal, para as muitas mudanças que ele havia planejado na estrutura da sociedade, a rebelião era inevitável, e ele queria que suas tropas se posicionassem para neutralizar qualquer revolução que pudesse surgir dos nobres descontentes com suas mudanças em seus poderes feudais. Assim, ele pretendia iniciar a construção de pequenos fortes estrelados nas regiões conquistadas e abrigá-los com guarnições de homens locais até o dia em que incorporou todo o Tirol em suas reformas políticas, econômicas, industriais e agrícolas. Depois de alguns dias de descanso, um mensageiro chegou a Berengário e lhe entregou uma série de cartas, que diferentes pessoas escreveram, mas cada uma continha informações importantes para seus esforços de guerra. O primeiro veio de Linde, que alegou ter convencido seu irmão mais velho, Liutpert, a apoiá-lo em sua tentativa de obter o título de Conde do Tirol. Na verdade, o homem denunciou abertamente seu pai e suas ações durante o cerco de Sterzing por Berengário. As duas cartas seguintes eram de Arnulf e Card, informando a Berengário que haviam tomado o controle de seus alvos e que a Operação Tridente se tornara um enorme sucesso.
Berengário agora detinha os principais centros de resistência à sua autoridade no sul do Tirol. Com ele, as regiões rebeldes restantes cairiam nas mãos de Berengário em semanas. A próxima carta era o relatório mais importante que ele havia recebido, e foi escrito por Adela, informando-o de que Lothar estava cercado em Viena, sem saída, e o cerco que seu pai estava realizando para remover o traidor Lothar estava indo muito bem. Não demoraria muito até que Lothar fosse capturado pelas forças do Duque Wilmar e executado. Quando Berengário leu esta notícia, percebeu que teria de adiantar seus horários. Se ele não pudesse capturar Trent no momento em que a rebelião de Lothar terminasse, então o Duque certamente não permitiria que ele invadisse Trent sem uma justificativa apropriada abertamente. No momento, essa justificativa era o fato de que o príncipe-bispo de Trento havia declarado abertamente apoio à rebelião de Lothar e até os havia fornecido. Percebendo que Berengário não tinha mais o luxo de esperar reforços, ele rapidamente escreveu 2 cartas e as enviou com um mensageiro para Arnulfo e Icard. As cartas continham suas outras ordens. Arnulfo e Icard deixariam guarnições para trás e marchariam sobre as regiões que mais tarde se tornariam conhecidas como Riva e Pergina e Valsugana. Quanto a Berengário e suas forças, marchariam sobre a cidade de Trento. Eles simplesmente não tiveram tempo de esperar por reforços. Depois de enviar as cartas, Berengar rapidamente reuniu seus oficiais, onde ficaram confusos com a reunião não programada, mas estavam ansiosos para ouvir o comando de Berengar. Como tal, Berengário foi direto ao ponto e informou suas tropas de sua decisão monumental. O traidor Lothar está prestes a cair para as forças do Conde Otto. É uma questão de semanas neste momento. Com isso dito, a sala ressoou em aplausos. Isso significava que em breve, a guerra terminaria e eles poderiam voltar para casa. No entanto, Berengário os chocou levantando a mão e fazendo-os segurar seus aplausos. Ele apontou na direção do mapa na frente deles, que pousava diretamente no príncipe-bispado de Trento. Berengar tinha um olhar feroz e determinado em seus olhos enquanto proferia seu decreto. Por causa disso, teremos que agir rapidamente se quisermos acabar com a rebelião em sua totalidade. Como todos sabem, o príncipe-bispo de Trento vem suprindo nossos inimigos. Se não os invadirmos agora, permitiremos às autoridades em Trento para fugir com o sangue em suas mãos. Como tal, declaro que amanhã de manhã, nossas forças, além de uma pequena guarnição de 250 homens, destinada a manter a ordem na região, marcharão sobre Trento, onde irá capturar a região nas próximas semanas e incorporá-la ao condado do Tirol. Os oficiais ficaram chocados a princípio com esta notícia. No entanto, ao pensar nas recompensas potenciais que poderiam ganhar ao capturar Trent, seus olhos brilharam com ganância. Com o novo território sob seu controle, Berengário precisaria nomear nobres de maior consideração para administrá-lo para ele. Uma vez que as posições em sua estrutura política e militar eram baseadas em grande parte no mérito, quanto mais capaz alguém se mostrasse como líder no próximo conflito, maiores suas chances de se tornar um barão ou visconde. Assim, a paixão por esta invasão era muito maior do que a conquista do Tirol, e cada homem desejava fazer sua parte para ganhar uma posição de prestígio e riqueza incalculável com a anexação de Trento. Quanto a Berengário, excitava-se com o fato de poder finalmente desferir um grande golpe na igreja, de quem já tinha feito seus inimigos. Se eles acham que a ordem teutônica será suficiente para eliminá-lo em poucos meses, eles estão redondamente enganados. Dadas as suas ordens, os oficiais rapidamente as transmitiram às suas tropas, e Berengário tomou um gole de vinho enquanto olhava para o mapa deste mundo, fortalecendo ainda mais a determinação que ele tinha de se tornar um imperador incomparável. A conquista de Tirol e Trento foi apenas o começo. Tirania de Aço capítulo 136. Você realmente sabe como forçar minha mão? Enquanto Berengário começou a marchar seus exércitos para o príncipe-bispado de Trento, o duque Wilmar estava envolvido com os inimigos bávaros em Munique. Seu cerco estava durando mais do que ele havia previsto, mas estava indo bem. Os principais exércitos bávaros estavam no norte lutando contra as regiões sob influência de von Luxemburgo. Para a Alemanha Oriental, eles estavam lutando entre si por motivos mesquinhos. Não havia uma única região da Alemanha que não estivesse envolvida em alguma forma de guerra no momento. Apenas pequenas cidades poderiam escapar da ira dos exércitos que passavam se tivessem sorte. A maioria não era. O duque Wilmar estava lendo um relatório sobre as atividades recentes de Berengário.
Em menos de 2 meses, ele subjugou as regiões norte e sul do Tirol e marchou sobre Trento com a intenção de anexar o território pelo direito de conquista. As ações de Berengário enfureceram muito a igreja, que exigiu que o duque Wilmar fizesse algo sobre seu humilde vassalo. A verdade era que, no momento, Berengário não era diretamente vassalo do duque Wilmar, mas do conde Lothar. Ao apoiar o duque Wilmar em sua guerra contra Lothar, Berengário estava tecnicamente quebrando suas responsabilidades como vassalo de Lothar e na verdade estava agindo em traição contra seu suzerano direto. No momento, o duque Wilmar estava muito satisfeito com as ações de Berengário. Apesar de ser um humilde visconde, o jovem de alguma forma reuniu forças suficientes para retomar rapidamente o Tirol das guarnições defensoras e dos lordes e regentes que governavam a área. No entanto, o que mais o chocou foi que o filho herdeiro de Lothar, Leutibert, denunciou abertamente seu pai e apoiou Berengário, jurando lealdade ao homem que era vassalo de sua família. Ao jurar sua lealdade a Berengário, Leutibert basicamente desistiu de sua reivindicação pelo Tirol, o que colocou o duque Wilmar em uma posição difícil. O duque da Áustria sorriu enquanto ria e comentava consigo mesmo: você realmente sabe como forçar minha mão, não sabe, Berengário? Honestamente, o duque Wilmar ficou impressionado com as capacidades de Berengário e queria o homem ao seu lado, especialmente com a eficiência com que se engajava na guerra. Apesar de não conhecer o segredo de Berengário para a vitória rápida, ele ainda desejava que o homem fosse seu marechal. No entanto, como Berengário era vassalo de outra pessoa, não podia fazê-lo. Como tal, o duque Wilmar estava convencido de que fazer de Berengário conde do Tirol era de seu interesse no momento e, assim, chegar a uma conclusão. Ele até permitiria que Berengário ficasse com Trento e o incorporasse em seu domínio. Certamente isso seria suficiente para satisfazer as ambições de um homem que nasceu filho de um humilde barão. Claro, se Wilmar soubesse o que Berengário pretendia fazer nos próximos anos, ele teria se recusado a dar a Berengário qualquer autoridade maior. No entanto, não havia magia neste mundo. Se os deuses da humanidade existiram, eles certamente não mostraram sua presença. Como tal, não havia como prever com precisão o futuro ou entender os pensamentos exatos na cabeça de alguém. Ao lado de Wilmar estava um de seus comandantes, o conde de Salzburgo. Seu nome era Alfried von Salzburg, que ficou chocado com a declaração que o duque havia feito. Como tal, ele rapidamente questionou seu liege sobre o que ele queria dizer. Peço desculpas por meu soberano, mas como exatamente Berengário forçou sua mão? Normalmente, uma conde como Alfried não estaria familiarizado com algum visconde inferior de outro condado. Ainda assim, ele ouvira muitas coisas sobre Berengário, o jovem bastante famoso na Áustria e em várias regiões alemãs próximas, como a Baviera. Quando Alfried recebeu a resposta do duque, o conde não pôde deixar de olhar para Berengário com elogios ainda maiores. Esse Berengar tomou quase todo o Tirol e atualmente marchou sobre o príncipe-bispado de Trento em uma tentativa de anexá-lo da igreja. Esta foi uma notícia chocante, afinal, fazia menos de 2 meses desde que Berengário pegou em armas pela primeira vez contra o conde Lothar, e durante todo esse tempo o exército do duque estava preso no Cerco a Munique. Ele começou a se perguntar como o jovem visconde conseguiu capturar uma vasta faixa de território tão rapidamente. Conde Alfried mal podia acreditar em seus ouvidos e, como tal, teve que verificar a informação. O que você disse? O duque Wilmar olhou para Alfried em resposta ao seu tom questionador e deixou claro o que ele havia dito anteriormente. Você me ouviu. Wilfried não sabia como reagir a tal informação. Imediatamente, sua mente pensou que o duque estava lendo desinformação e, como tal, perguntou sobre sua autenticidade. Esta inteligência foi verificada. Para surpresa de Alfried, o duque Wilmar sorriu e assentiu. Nenhum deles sabia exatamente como Berengário tinha conseguido tomar o Tirol tão rapidamente, mas sabiam que era um feito extraordinário. Como tal, não podiam deixar de elogiar o jovem visconde em seus corações. A única questão que permanecia na mente de Alfried era o que eles deveriam fazer com um comandante tão talentoso. O que você vai fazer com ele se ele for vitorioso em Trent? O duque Wilmar continuou a sorrir enquanto anunciava seus planos ao amigo de confiança. Pretendo fazê-lo conde do Tirol e permitir que sua anexação ocorra. A princípio, essa notícia chocou muito Alfried. No entanto, ele entendeu as intenções de Wilmar. Berengário era talentoso não apenas em questões militares, mas também econômicas e industriais.
Se eles pudessem ganhar seu favor e colocá-lo para trabalhar para o bem do reino, a Áustria subiria a novas alturas nunca antes vistas neste mundo. Infelizmente, os dois nobres, ardilosos, cometeram um pequeno erro de cálculo, que era o fato de que as ambições de Berengário não paravam de ser conde. Assim, ele nunca se contentaria em usar suas inovações para outro soberano. No entanto, esses homens não tinham como saber a profundidade dos objetivos de Berengário nem a altura de seu orgulho. Quando finalmente chegasse a hora, Berengar se recusaria a servir no conselho de Wilmar e, em vez disso, desenvolveria o Tirol em uma indústria e distrito agrícola em expansão. Enquanto a guerra pela Alemanha continuasse, Berengário optaria por proteger suas novas terras e cultivá-las, permitindo que o caos causado pelo conflito se espalhasse para todos os cantos da Alemanha, todos os cantos menos o seu. Somente quando as coisas estivessem no seu pior, ele teria capacidade de renascer das cinzas do velho mundo e apresentar uma nova alternativa. Como tal, eles continuaram a tramar como cair nas boas graças de Berengário e, ao fazê-lo, jogaram diretamente nas mãos do jovem visconde. Pois Berengário jamais aceitaria o jugo da servidão sobre outro ser, seu orgulho de homem jamais o permitiria. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza